Rádio Visão, uma outra ótica da notícia. Como é que está o cenário do coronavírus? Qual é a expectativa aí? Domingo é dia de eleição. Bom dia de eleição. Bom dia, Luiz Roque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santo Ângelo. É dia de eleição, a movimentação intensa na cidade, né, no país todo. A nossa preocupação com essa questão que nas últimas semanas, como a gente falou no começo da semana agora, reacendendo o número de casos. A gente não teve em momento algum, durante essa pandemia, um número de casos diários tão alto quanto está nesses últimos dias. A última semana de outubro, essa primeira semana de novembro. Está se mantendo uma média, né? Está se mantendo uma média muito alta. E daí acabou-se tendo que fazer novamente um decreto mais restritivo, cancelando muitas coisas. Eu, pessoalmente, eu sempre digo que fiscal não tem que dar palpite e não tem que ter opinião enquanto fiscal. Pode ter como cidadão, mas enquanto fiscal tem que cumprir norma. Mas é lamentável para mim de tudo... Saíram novos decretos? Saiu um novo decreto ontem, no final da tarde, 3964, né? Em que, infelizmente, em função da conjuntura, teve que ser suspensas as aulas. Que eu acho que é a perda maior que se tem. Porque as crianças estavam voltando a se adaptar. Mas as aulas só... As aulas presenciais. Aquelas instituições, aquelas séries que tinham retornado, né? Não houve flexibilização por parte do governo estadual, tem-se que cumprir o decreto. E as aulas presenciais nas escolas de educação infantil e algumas outras séries que já tinham retornado estão novamente suspensas. Eu acho que é a grande perda que se tem com essa bandeira vermelha. Porque o comércio volta àquela situação de restrição de público, coisa assim, mas continua girando. Se suspendeu o futebol, que eu acho que é um risco muito grande, sabe? Futebol também está suspenso? O futebol está suspenso, jogo de bocha, boliche, sinuca, tá? Tudo que tinha sido liberado pelos decretos complementares anteriores está tudo suspenso novamente, tá? E a gente espera que a população enxergue, entende? E como nós estávamos segunda-feira falando, e controle a coisa. Ontem à noite nós tivemos que ir numa festa particular, que a denúncia era de 60 pessoas, chegamos lá e tinha mais de 30 pessoas, numa festinha pessoal, particular, todo mundo ali bebendo, sem máscara, um sentado encostado no outro. Sabe, gente, assim, ó... Bom, mas eu quero de forma pontual, eu não sei, o problema é que essas coisas têm que ser divulgadas, né? Eu não tenho sequer conhecimento desse decreto. O decreto saiu bem no início da noite ontem. Porque justamente se estava tentando ver principalmente essa questão de escolas, né? Houve uma tentativa até o limite do que se pôde tentar para que as aulas não fossem interrompidas, mas os decretos estaduais e o COI estadual não deixou margem para que isso pudesse continuar. Então, escolas fechadas... Sim, só funcionam os cursos livres. Futebol... Acabou? Acabou. Até quando a gente possa ter 15 dias de bandeira laranja, futebol acabou. Tá? Academias? As academias voltam a ter a questão da restrição. Não pode ter aula coletiva, né, individual, com afastamento, né? Toda aquela situação que a gente viveu até um mês e pouco atrás, retornou tudo. Tá? Em função desse agravamento do número de casos e da lotação do hospital. Igrejas, já estão perguntando aqui sobre igrejas. Igrejas, 20% da capacidade. É como eu disse, praticamente voltamos à situação que estávamos em final de setembro. Então as restrições agora são de fato da bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Algumas coisas onde se pôde flexibilizar para a laranja foi feito, mas existe. O que a gente tem que entender é o seguinte: nós estamos com um status de bandeira vermelha. E algumas coisas o Estado nos permite adotar os protocolos de bandeira laranja. Existem coisas que não tem. Então, uma restrição maior nas igrejas, uma restrição maior no comércio, uma restrição maior nos restaurantes, voltam a fechar meia-noite, volta a ter restrição de horário, né? Então, de público, diminuição de público, né? Tudo isso aí volta a acontecer.
Bom, e igrejas, então, os bares e restaurantes? O pessoal aqui já está perguntando. Fechamento à meia-noite, tá? E, novamente, com uma restrição maior de público. Restrição maior. Ô, Bira, eu tenho visto alguns restaurantes, o pessoal colocando mesas na calçada. Tem aglomerações de 8, 10 pessoas ao redor de uma mesa. Isso aí, mas é isso que a gente diz. A gente vai conversar com os proprietários dos restaurantes. O que tem acontecido? O cliente chega lá e pressiona. Os restaurantes dizem, não, 6 pessoas por mesa. Os caras chegam e vão, entende? Esse descumprimento de normas que parece que as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo na Europa. Em que teve que fazer lockdown em alguns lugares, em que tem que fechar tudo, em que as pessoas têm que justificar por que estão saindo de casa. Parece que tem uma parcela da população que quer que a gente chegue a isso. Que a gente tenha que botar uma fiscalização a dizer por que tu está na rua. Sabe? Eu acho que um pequeno sacrifício de cada um contribui com a coletividade. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp, por favor. Repassa as restrições do comércio. Tem alguma restrição no comércio? Não? É a questão dos 50% de público, de 50% voltou, da área. Voltou aquela regra. Voltou a regra toda aquela dos decretos anteriores. Tá? E isso vai até quando, mais ou menos? 2 semanas? Tem coisas que enquanto nós estivermos com status de bandeira vermelha, e outras situações nós precisamos 15 dias de bandeira laranja para poder, 15 dias fora da bandeira vermelha, para poder retornar, como é o caso das escolas, como é o caso de poder se voltar a estudar a possibilidade de autorizar esportes coletivos. Tá? A questão dos salões de festas e eventos, aqueles salões de aniversários e casamento, também só depois de 15 dias de bandeira laranja, para poder se estudar se vai ser liberado de novo. Então, regredimos e muito, e temos que ser sinceros, regredimos muito em função do comportamento da população, que as pessoas não querem doar um pouquinho a coletividade no seu comportamento. Tu passa nas ruas, como nós falamos segunda-feira, as pessoas nos estabelecimentos sem usar máscara. A questão de andar de carro e não usar máscaras é o que eu mais tenho visto. É obrigatório? É preciso usar máscara para quem está andando de carro? Não? O decreto estadual determina que sim. Só que se tu for pensar, a gente tem uma dificuldade que eu já falei em outros momentos aqui, que a gente tem uma carência de fiscalização. E isso seria muito se a gente tivesse, talvez, um contingente maior, que não tem gente para batalhão para fiscalizar. Tem que ter um batalhão. Teria que ter 3 vezes o número de fiscais, no mínimo, para poder fiscalizar isso. E assim, se tu for pensar, se tu estiver apenas com a tua família dentro do carro, tu tá dentro de casa sem usar máscara. Correto. É obrigatório o uso em veículos de transporte. Num táxi, num aplicativo, no ônibus. Agora, no teu veículo particular, que quase que é uma extensão da tua residência, é uma coisa que é flexibilizada. É tolerável. Agora, no momento em que tu deu uma carona para alguém, que tu compartilhou com alguém que não é da tua residência, daí eu vejo que já é obrigatório também. Tem alguma alteração no horário do comércio, não? Abre mais tarde, fecha mais cedo? O horário do comércio ficou normal. Ficou normal. É. Bira, nós tivemos um surto dentro do presídio de Santo Ângelo. Isso. 26 casos já confirmados numa tacada só. O que houve lá? Aí, Luiz Roque, a gente está fazendo a investigação, a equipe de enfermagem está fazendo. A gente não pode, tem algumas situações que a gente tem que tomar cuidado para não demonizar, não dizer que foi isso. No momento a gente não pode afirmar, mas infelizmente coincidiu com a questão da liberação das visitas íntimas. Pode não ter sido isso? Pode. Agora daí tu tem 2 alternativas. O preso está lá dentro, não está saindo. Quais são as alternativas? Ou por causa das visitas íntimas, ou algum funcionário. Agora, é estranho que coincidiu muito com a questão do retorno das visitas íntimas. O pipocar de casos lá dentro. E é preocupante, porque são pessoas que estão privadas de liberdade. Então a gente foi tomado medidas, foram medicados, está se fornecendo material e equipamento para fazer a sanitização, né, do presídio,
mas é um contingente grande de presos que nós temos a nível regional e estão lá um contato muito próximo entre eles. O risco de tu ter se a gente pode, se me perdoam a expressão, mas de se ter um desastre epidemiológico lá dentro. Tá? E a mesma coisa, gente, cuidado nesse domingo. Vamos tentar ser educados e manter o distanciamento agora nessas eleições. Porque as pessoas vão estar grandemente circulando. É um momento em que a gente tem que pensar que é o nosso exercício de cidadania escolher os nossos próximos gestores. É importante, se nós queremos cobrar alguma coisa de alguma gestão, é nós participarmos disso. Então é um movimento democrático de cidadania, mas vamos manter o nosso afastamento, vamos tomar cuidado para que essa situação, que nós já estamos numa situação bem complicada, que não venha a agravar em função dessa circulação no domingo. Tá bom então, Bira. Eu sinto a tua preocupação, que é a mesma de todo mundo, né? Eu vou te dizer, Luiz Roque, é preocupação e frustração. Você está frustrado? Que não eu estou frustrado não porque tá vendo assim, resultado. Eu não estou vendo, é uma mudança de comportamento das pessoas pensando no outro. Isso é que é o mais importante. Porque como eu já falei várias vezes para ti, a questão, por exemplo, o uso de máscara. O uso de máscara é para mim me proteger, a mim e aos outros. Um comportamento, abrir mão de pequenas coisas, é pensar no outro. É pensar muitas vezes na minha própria família, de não estar levando o vírus para dentro de casa. Ah, eu vou tomar um chopinho com meus amigos, ou eu vou jogar um futebol e depois fazer um churrasquinho. E como é que eu vou ter certeza de que todo mundo não está um caso assintomático ali? E daí eu vou levar esse vírus para dentro da minha casa, para dentro do meu trabalho e comprometer todo um grupo ali, onde pode ter pessoas que tenham comorbidades. Então eu acho que é um momento da gente pensar em coletividade, abrir mão de pequenas coisas, sabe? Uhum. Não quero me colocar, mas eu abri mão de eventos esse ano que eu faço há 30 anos, ininterruptamente. E abri mão de todos eles. O pessoal que trabalha comigo sabe que meses de maio, junho e julho, eu tenho evento todos os finais de semana e cancelei todos esse ano.